Olá pessoal, temos aí então uma matéria que eu quero repercutir com vocês do, do site aí do Daily Sunday, do Daily e do Sunday Express, que são jornais britânicos aqui, ó, UK, Reino Unido. Essa matéria fala de uma possibilidade que eles estão aventando do colapso do euro em função das principais economias da zona do euro terem as suas moedas, os seus bancos centrais aí comprometidos, né, em função da relação dívida-PIB. Muito interessante, porque nós temos também dados um pouco alarmantes sobre isso no Brasil. E aí eu queria mostrar aqui o que eles estão falando. Eles preveem, então, um aumento da relação dívida-PIB da zona do euro de 86% para 100%, across the Eurozone, né? Falam também da que na Grécia é capaz de chegar a 200% do PIB, 160% na Itália, 130% em Portugal e 120% na Espanha e na França. Bom, eu transcrevi os dados para essa tabelinha aqui, comparando com o nosso país. Também pesquisei um pouquinho os dados de 2018 e 2019 e essas projeções para 2020. E aqui as diferenças, ou seja, o aumento de proporção da dívida. E vejam que alguns países estavam entrando numa linha de correção, como a Grécia, reduzindo aí de 2018 para 2019. Vejam, a Grécia conseguiu fazer alguma correção, Portugal, a Espanha, o Brasil de 76,5 para 75,7 conseguiu aí, né, em 2019 reduzir um pouco a proporção da dívida em relação ao PIB. E a projeção para 2020, todas essas projeções, né, que a gente não vai julgar, mas a brasileira a gente pode falar que é um pouquinho exagerada. Os dados do Ministério da Economia apontam que chegaria em 89% em 2020, certo? Não, mas como a imprensa fala em 95%, 100% e tal, eu resolvi considerar o pior dado. E o pior dado no Brasil vai significar aí mais ou menos o que está acontecendo nessas economias da Europa, certo? Não é muito diferente, não é muito longe. Para efeito de comparação, eu coloquei aqui algumas economias das Américas, né? Para a gente ter o efeito comparativo, vejam que a nossa proporção dívida-PIB é menor que a americana, é menor que a argentina, mas muito maior que economias como o Chile e o México, né? Então, quando a gente vê aí que o México tem o grau de investimento e o Brasil ainda não conseguiu recuperar o grau de investimento, por quê? Por causa dessa proporção, né? A proporção é muito grande da dívida em cima do PIB, certo? Mas tem uma frase, né, que me chama a atenção, que eu vou comentar com vocês, que é o seguinte: quem aprendi essa frase com o Arthur Vieira de Moraes, dos fundos imobiliários do Infomoney. E ele cita o pai dele como autor da frase, e a frase é bem legal, que diz o seguinte: quando todo mundo está quebrado, ninguém está quebrado na realidade. E essa frase ele usava para comentar aí a questão dos fundos de shoppings todos fechados, aquela coisa toda e tal, mas se aplica muito bem nessa situação aqui. Porque nessa situação, pessoal, vejam aqui, ó, todo mundo está quebrado. Todo mundo está tendo um aumento da relação dívida-PIB, tá? Todos os países aqui, certo? É que eu não tenho aqui as projeções para México, Argentina, Chile, México, Estados Unidos e tal. Eu não tenho essas projeções aqui, mas com certeza vão aumentar. Imagina os Estados Unidos, que liberou aí, em uma semana, liberou 6 trilhões de dólares, né? Imagina, gente, imagina isso. 30 trilhões de reais, quantias assim realmente estratosféricas, né? Então nós não temos ainda projeções aqui para esses países, mas com certeza a Argentina aí
já entrando em moratória branca, quer dizer, a coisa vai ficar pior aqui, esses números vão aumentar com certeza. Só que está todo mundo assim, né? O Chile e o México aqui, pode ser que cheguem a 50%, não sabemos. Então assim, ó, para todos todo mundo está quebrado. Esse é o quadro, certo? E o que eu vejo como mais importante aqui, pessoal, é o seguinte: é a capacidade que o país vai ter de voltar para uma trilha como esta, ou seja, voltar a ter o compromisso fiscal para voltar a repetir o que conseguiu fazer em 2019, que foi reduzir a proporção dívida PIB com relação ao ano anterior. Agora em 2020 vai aumentar, que é a conta do coronavírus. A conta do coronavírus vai estar presente para todo mundo. Isso aqui vai aumentar para todo mundo, a relação dívida PIB. E eu acredito que os países que vão conseguir se recuperar, e o Brasil poderá se sair bem, de novo, é aquela mesma coisa, é o compromisso fiscal, o compromisso com o fiscal. Fazendo direitinho o compromisso com o fiscal, gradativamente reduzindo isso aqui, seja 100, seja 89, mas o que interessa é que em 2021 volte a reduzir, volte a demonstrar responsabilidade fiscal, a economia volta a andar nos eixos, certo? Eu acredito, e a Grécia estava nesse caminho também, a Portugal, Espanha, enfim. Então o Brasil tem que voltar a trilhar este caminho, que a coisa não vai ficar tão terrível assim, pelo menos é a minha visão. O que mais que a gente pode destacar aqui é que é o seguinte, pessoal, o Brasil teve uma recessão terrível aí 2014, 15, um pedaço de 2016, e a recuperação ainda não aconteceu da recessão que houve aí no final do governo Dilma, né? Então, naqueles anos ali em que houve quedas do PIB de 4, 5%, com recuperações com anos de 1%, e agora vem outra derrocada forte em função da pandemia, a gente ainda não viu uma recuperação grande. Então, o que eu quero dizer? É que o PIB que está no denominador, certo, está muito baixo, né? Por quê? Porque perdeu bastante 2014, 15, 16, não recuperou e agora vai perder mais ainda. Então, o número de baixo do denominador está muito baixo. Então, a dívida, mesmo se mantendo ou aumentando 10%, ela acaba aumentando mais porque o denominador está muito baixo. E o efeito contrário também acontece, ou seja, quando o Brasil der uma guinada para cima, que a gente está esperando isso, né? E o PIB realmente subir, começar a andar aí a 3% por ano ou mais, sonho meu, né? Esse número vai reverter rápido. Então tem isso também, né? Mas a gente não pode contar com essa possibilidade, porque a economia tem dado sinais aí de muita lentidão, né? Não houve ainda uma tração, né? Se aventou essa palavra aí em uma ata do Copom, mas não se confirmou até agora. Então, gente, esse número vai piorar, a relação dívida-PIB, mas nós temos isso. Nós temos que todo mundo está na mesma situação. Quando todo mundo está quebrado, na verdade, ninguém está quebrado, certo? O que nós precisamos é voltar à linha de crescimento, voltar a uma linha de responsabilidade fiscal para reduzir essa proporção aqui, certo? Continuar reduzindo gradativamente, como vários países da zona do euro vinham fazendo, e o Brasil também. E depois disso, aí sim, fomentar mais ainda a atividade econômica para que a gente consiga aumentar o PIB, ou seja, o denominador, para fazer com que esta relação caia cada vez mais. Atinja ela 89%, como diz o Ministério da Economia, atinja 100%, como as piores projeções, ou 95%, não importa. O que importa é isso, é voltar para a linha de base e voltar a reduzir a proporção e aumentar o PIB. Aí sim, quem sabe, a gente possa voltar a sonhar com o grau de investimento que o México ainda detém e talvez nem vá perdê-lo, apesar de algumas agências já colocarem eles sob suspeição, né? O Brasil também.
Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer de reflexão para vocês. Eu acho que é uma informação importante, é um dado que a gente tem que ficar de olho nos próximos trimestres aí, não só com a queda do PIB de agora, que foi aí de 1,5%, eu acho até que foi um número positivo, para ser bem franco, podia ser bem pior, que incluiu março, né? Ainda tem abril, maio e junho, quer dizer, abril e maio tudo muito parado, junho acho que não vai ter recuperação alguma. Então a coisa pode vir até bem pior. Então vamos ter calma aí, certo? Vamos ter ciência do que precisa fazer na economia no Brasil para que essa coisa aqui seja revertida, tá, pessoal? Então essa reflexão aí sobre a relação dívida-PIB eu acho bem importante, tá? Contextualizando aí com o mundo. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.